Olá, pessoal. Que bom nós nos encontrarmos novamente nessa aula de número 4. Eu espero que vocês estejam bem e que até aqui, até este momento, nós já tenhamos clareza com relação à importância das nossas ações de extensão, a importância de nós compreendermos que este momento da nossa vida, dentro da Universidade Estadual do Tocantins, ela é determinante para nosso futuro profissional. Então, essa nossa caminhada, ela precisa ser muito unida, ela precisa ser muito consciente de que forma crítica nós estamos buscando essa nossa formação profissional. Então, tanto os professores se comprometem eticamente, criticamente com a formação de vocês, quanto cada um de vocês, enquanto acadêmicos, né, que ocupam esse papel de formação, também se comprometem de forma ética com a profissionalização. E isso por quê? Quando a gente fala em extensão e a curricularização dessa extensão, que é o tema dessa aula de número 4, nós estamos falando de toda uma organização dentro da universidade para que essas coisas todas aconteçam, para que a gente consiga chegar até os campos de atuação e levar os saberes, levar os conhecimentos universitários que nós temos e, muito mais do que isso, aprendermos também nestes campos. Então, essa via, ela é de mão dupla, né? Tanto nós contribuímos e impactamos o espaço social ao qual nós nos dedicamos com as nossas ações e os nossos projetos de extensão, tanto nós aprendemos, tanto nós conhecemos as realidades, tanto mais nós nos aproximamos destes sujeitos que compõem os universos educativos. Educativos porque neste semestre nós vamos fazer o estágio em espaço educativo, né? Ensino fundamental nos anos iniciais. Então, este também vai ser o nosso campo de atuação da ação de extensão. Até aqui nós vimos que a curricularização, ela é uma integralização da extensão dentro dos nossos currículos da universidade. Então, é uma obrigação também burocrática, inclusive para licenciamentos, para autorização dos cursos, e a gente vai ver um pouquinho mais detalhado, né? Tanto que vocês observam que no nosso plano de ensino, nós não temos referências bibliográficas somente da pedagogia, nós temos também da administração, porque a curricularização da extensão, ela também se dá de uma forma mais transversal. É um diálogo entre todos os cursos também, não só conhecimentos que se restringem a uma área, né, como a pedagogia. Então, nós temos, por exemplo, gerenciamento de projetos, nós temos autores que falam sobre aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, que não se restringem só à educação, mas em todas as áreas do conhecimento. Então, a gente vai, com o apoio dos nossos slides, conversar um pouquinho sobre essa curricularização, sobre a importância dessas ações nos aspectos sociais, né? O quanto a curricularização da extensão, ou seja, a incorporação da extensão dentro da organização curricular, né, da universidade, o quanto isso se relaciona à própria função social da universidade na sociedade. Então, no contexto dessa função social da universidade, é que nós temos, a partir das referências complementares, nós trazemos nessa aula de número 4 o texto base de José Carlos Miguel. Ele é professor da Universidade Estadual Paulista e tem uma série de publicações com relação à visualização da curricularização enquanto impacto social, a consolidação da extensão universitária enquanto garantia, enquanto implementação da função social que a universidade exerce e que precisa exercer, né? Então, ele nos diz que esse debate ele é urgente porque desde 2014 fala-se no Plano Nacional de Educação sobre a curricularização da extensão.
nós vimos que levou um tempo até que em 2022, 2023 isso se tornasse obrigatório. Então, todos os cursos universitários e também nos institutos federais, nós temos a obrigatoriedade de 10% da carga horária de todos os cursos de graduação, né? Destinados às atividades de extensão universitária. Na aula de número 3, nós vimos que nós temos, em âmbito mundial, a Agenda 2030, né, da Organização das Nações Unidas, que traz para nós 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Por quê? Porque se eu estou falando de ações da universidade, ações acadêmicas, que extrapolam os muros da nossa universidade e causam esse impacto social onde nós estamos falando de desenvolvimento da autonomia, nós também estamos falando de geração de renda, porque não é só a profissionalização dos acadêmicos, nós estamos auxiliando na profissionalização dos demais profissionais com os quais nós temos contato também. Muitas vezes, uma ação de extensão, ela tem tantos outros desdobramentos que o alcance social dessa ação, ele não consegue muitas vezes ser mensurado, porque ele vai tendo tantos e tantos desdobramentos que isso causa uma onda de benefícios, uma onda de impactos positivos na sociedade, né? Então, olha o quanto isso é bacana, o quanto isso é importante, né? Então, nós já sabemos quais são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e a Agenda 2030, ela reforça esse compromisso frente a todas as ações de extensão que as universidades desenvolvem, né? Vocês vão, em alguns documentos, perceber, principalmente no nosso PPC do curso, existe a palavra acreditação e a curricularização. Toda disciplina que a gente faz tem um crédito específico, né? Algumas têm um valor já definido, menor, outras um valor definido maior, mas nós temos uma acreditação ao longo do curso. Tanto que, às vezes, quando a gente fica, por algum motivo, né, pendente de algumas outras disciplinas, essa matriz do nosso currículo, nosso histórico, ele não pode ser concluído, porque até que nós façamos todas as disciplinas propostas dentro do currículo do curso. Então, isso é acreditação, que é uma questão mais técnica, mais burocrática. Mas quando a gente fala de curricularização, isso envolve muito além da acreditação de cada disciplina, de cada ação de extensão. Isso envolve algo que se volta à construção do conhecimento científico, unindo teoria e prática. Nós já conversamos diversas vezes, né, que teoria e prática são dimensões indissociáveis, que não se separam, não se desvinculam, porque nós precisamos compreender que toda teoria, ela se implementa, ela se fundamenta e ela se reconstrói na prática. E toda prática, ela se articula, ela também se fundamenta na teoria. Então, são dimensões que não se separam, né? As bases jurídicas dessa curricularização. Nós percebemos que essa incorporação da extensão dentro do currículo da universidade, dentro do currículo dos cursos de graduação, ela é prevista desde a Constituição Federal, lá em 1988, onde vê a indissociabilidade, ou seja, não se separa os três pilares, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394 de 1996, nós também temos essa previsão de formação integral, de interação dialógica. O que é interação dialógica, professora? A dialogia, um conceito que nós encontramos inclusive em Paulo Freire, que vai além do diálogo, porque o diálogo é o estabelecimento dessa comunicação, né, entre pessoas, mas a dialogia envolve reflexão, envolve tomada de decisão, envolve posicionamento político. Por isso, a LDB nos traz uma interação dialógica. Esse diálogo entre as pessoas, ele precisa ter cunho social, cunho político, ele precisa causar transformação na sociedade, tá? A Lei 13.005 de 2014, que está lá no Plano Nacional de Educação, que nós já falamos agora, é que prevê a destinação de 10% da carga horária de todos os cursos
de graduação para as ações de extensão. A resolução do Conselho Nacional de Educação de 2018 estabelece uma série de diretrizes para a extensão na educação superior. Então, veja, por que isso é importante? Porque nós precisamos compreender que todas as nossas ações dentro da universidade, dentro das nossas propostas de formação, da nossa profissionalização, dentro do nosso espaço acadêmico, ela tem base legal, ela tem fundamentação, ela tem início, meio, uma conclusão que vai gerar outros ciclos de início também, né? Por que eu falo isso? Porque fiz a ação de extensão. Eu sei que eu estou embasada juridicamente, eu sei que a minha universidade é organizada em âmbito técnico, administrativo, burocrático, para todas essas ações, mas a minha ação, ela vai além dessa organização administrativa, ela vai ao encontro da transformação social. E muitas vezes eu fiz a minha ação de extensão, concluí a minha ação de extensão, apresentei meu seminário, apresentei os meus relatórios, mas a ação de extensão, ela não tem fim. Por quê? Porque ela vai reverberar, ela vai continuar surtindo efeito na vida desses sujeitos que eu impactei com as minhas ações. Então, é muito importante que a gente perceba o compromisso ético e social que nós adquirimos nas nossas ações de extensão, o compromisso que a gente firma desde o nosso primeiro dia de aula, né? Então, essa função social da universidade, ela se volta a nós produzirmos os saberes, mas também a nós compreendermos e agregarmos os saberes que nós encontramos no campo. A disseminação desse conhecimento, né, em âmbito cultural, em fortalecimento da democracia. Por que da democracia, professora? Porque nós estamos caminhando juntos, no diálogo, de forma dialógica, nas interações, assim como a gente percebeu que as interações são base de aprendizagem das nossas crianças, também são base das nossas aprendizagens, né? Então, a socialização desse conhecimento é que vai fazer com que nós tenhamos outras visões de mundo também. Tudo isso gerando muitas transformações na sociedade, fazendo com que a gente compreenda o nosso compromisso cidadão, o nosso compromisso político. Político no sentido de que nenhuma ação pedagógica é neutra. Toda ação pedagógica, ela tem impacto social. Por isso, nós precisamos ter muita clareza e muita consciência quando nós estamos no nosso campo de extensão, de termos uma postura ética, de termos uma postura com um compromisso social, de pontualidade, de observação e atenção, de sensibilidade com esses sujeitos, de compreender que nós estamos ali revestidos, né, da universidade. Então, nós estamos em campo e nós somos acadêmicos da Universidade Estadual do Tocantins. Então, este peso, que não é para a gente ficar esmorecido, mas é para a gente se sentir mais orgulhoso, mais feliz, né? Vocês estão num momento muito importante da vida profissional de vocês, mas a gente carrega onde nós formos a nossa universidade também. E isso é muito importante que vocês percebam, né? Isso faz com que a gente consiga ter maior consciência das nossas ações também, tá? Seguindo. Nós já falamos, né, que desde lá da LDB prevê-se essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e isso precisa estar muito claro para nós, porque são esses três pilares que orientam toda a organização pedagógica dos nossos cursos, tá? Quando a gente pensa na organização da nossa universidade, eu trouxe para vocês um resuminho só no sentido de que vocês percebam o quanto isso é estratégico, o quanto isso demanda planejamento, porque o não cumprimento disso faz com que os próprios cursos tenham sanções, tenham penalidades. Então, um curso, quando é organizado, ele precisa, né, desse mapeamento das ações de extensão. Isso precisa estar articulado lá no nosso
PPC do curso, né, que é todo esse plano pedagógico de organização do curso. Quando a gente pensa na nossa formação acadêmica, nós precisamos compreender a relevância disso para a nossa formação pessoal, para a nossa formação profissional, a nossa formação enquanto alunos, né? E a curricularização, como também já foi dito, cumpre todo o embasamento jurídico e o embasamento legal. Então, nós já vimos que a extensão é uma relação dialógica que promove pensamento crítico, que promove tomada de decisão, e nós temos um fórum de pró-reitores de extensão de todas as universidades públicas de educação superior brasileiras, que vocês também, ao longo das leituras, vocês vão encontrar, que é o FOR-PROEX. Então, desde 2012, né, este fórum também vai auxiliando nessas diretrizes das ações de extensão. Então, o que reforça-se disso? Que a gente não vai falar para a comunidade, mas que nós vamos dialogar com a comunidade, que nós vamos aprender, nós vamos estar atentos e diagnosticar as dificuldades, as fragilidades, os problemas, propondo soluções, né? Essa atitude de investigar, de escutar atentamente, que é o que nós já tínhamos conversado também, tá? Então, nós temos diferentes dimensões da formação extensionista, que é o impacto na formação humana, não só do acadêmico, mas das pessoas, o impacto social, né, que gera essa emancipação, a interação dialógica que é reflexiva, que é crítica, acerca do conhecimento que é produzido, a interdisciplinaridade, lembra? Que é o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, a interprofissionalidade, que é nós estarmos em contato com diferentes profissões, com diferentes áreas e nos valermos de tudo isso. A pedagogia é um grande exemplo disso, porque eu sempre gosto de frisar, a gente bebe em muitas fontes, nós estamos em contato direto com a sociologia, com a psicologia, né, em contato direto com a filosofia, né, nas ações de extensão, onde a gente planeja, onde a gente desenvolve os projetos, nós estamos em contato com as áreas voltadas à administração também. Então, nós temos um amplo leque de possibilidades para que a gente se fortaleça enquanto formadores nas nossas ações de extensão também. As linhas de ação para a função social, perceber essa articulação, né, entre a formação humana e profissional, que não se desvincula, comprometida com equidade. O que é equidade? Equidade, gente, nós proporcionarmos situações em que as pessoas, dentro das especificidades, dentro daquilo que elas já possuem enquanto habilidades, elas se sintam respeitadas e que seja relevante a participação de todas elas. Eu gosto de dar um exemplo de equidade, que muitas vezes a gente até vê na internet, né? Tem 3 crianças, uma mais alta, uma mais baixa e uma mediana ali que querem assistir, por exemplo, a um jogo, mas ali tem um muro. Então, uma eu coloco uma caixinha para ela subir em cima, a outra eu coloco uma cadeira, a outra não vai ser preciso porque ela já é mais alta, ela já enxerga. Equidade seria eu retirar esse muro, para que eu não tenha que criar formas e mecanismos, instrumentos que reforcem a desigualdade, né? Mas para que as pessoas tenham acesso e essa via de acesso seja de forma a respeitá-las, tá? A diversidade e os direitos humanos, a permanência estudantil e a sustentabilidade. Opa, nós estamos falando aqui dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando nós idealizarmos, planejarmos, sistematizarmos a nossa ação de extensão, nós vamos encontrar lá dentro da nossa ação quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que nós estamos contemplando, né? Geralmente serão os mais voltados para as nossas áreas de educação, tá? Além, então, da formalidade legal, a nossa ação de extensão, ela gera uma transformação social, tá? A formação, ela é
múltipla, ela é muito maior do que nós podemos imaginar. E a universidade, ela é democrática. Por quê? Porque nós temos acesso a opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, nós temos acesso a sujeitos que possuem trajetórias profissionais diferentes das nossas, tudo isso num espaço democrático, em que nós estamos compartilhando esses saberes o tempo todo. O que é muito importante nós compreendermos nessa aula 4? Que nós já estamos construindo o nosso plano de trabalho, né? O nosso plano de trabalho, nessa aula 4, vai ser socializado comigo, com a professora Simara, nossa tutora, em âmbito de quais são os integrantes do nosso grupo? 5 pessoas. Ai, professora, eu não consegui formar com 5. Nós vamos tentar cumprir essa meta de 5 integrantes, né? Os casos particulares, nós vamos conversando lá no nosso fórum geral e dirimindo todas essas questões também. Não é um problema. A gente vai conversar e vai realocar as pessoas conforme a possibilidade, tá? Então, neste fórum, que não é reflexivo somente, mas que é reflexivo e avaliativo, porque ele vale um ponto. Então, neste fórum, nós vamos colocar o nome dos integrantes deste grupo, nós vamos colocar o título da ação de extensão. Ah, professora, pode mudar? Pode, mas nós vamos iniciar esse planejamento, tá? E nós vamos colocar também uma apresentação dessa ação de extensão. Como é que isso foi pensado? Como é que está sendo planejado? Qual o público que vai se voltar a essa ação de extensão? Eu pensei em qual objetivo, o que eu quero alcançar com essa ação de extensão. Então, é uma apresentação. Quando você vai conhecer alguém, você não se apresenta? Eu, muito prazer, meu nome é Tatiana, eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu tenho mestrado nisso, eu tenho doutorado nisso, eu sou assim assada, eu sou professora da Universidade Estadual do Tocantins. Eu me apresento para que quem leia tenha uma ideia de quem eu sou, não é assim? Então, a apresentação do nosso projeto de extensão é a mesma coisa. Em linhas breves, o que vocês imaginaram e como se dá essa sistematização. Lá no nosso roteiro de aula tem algumas perguntinhas que vão ajudar vocês também na organização dessa apresentação do projeto. Quando eu falar projeto, eu estou falando do plano de trabalho da ação de extensão, certo? Então, eu espero que vocês permaneçam bem, que vocês cumpram todos os prazos, porque nós estamos aí no 4º período, já é um período de maior autonomia, já é um período de dedicar-se às leituras com maior seriedade, com maior compromisso também, porque o conhecimento não pode passar por nós, ele precisa nos atravessar e também nos transformar. Então, façam os resumos de vocês, façam os fichamentos de vocês, porque todo o nosso plano de trabalho vai ter as referências. Ah, eu li o texto da aula 4, achei algo muito legal. Faz um fichamento, copia, coloca a página, coloca a referência. Isso aí é um banco de citações que depois você vai utilizar tanto no teu plano de trabalho da ação de extensão, como depois no teu TCC também. Então, a gente tem que ter organização nas nossas leituras também, certo? Fiquem bem e um grande abraço a todos vocês.